Boa noite para você que está me vendo aí em Manaus. Eu estou aqui no Japão. No Japão são exatamente 22 horas e você está vendo aí este vídeo às 10 horas. Bom, gente, brincadeiras, mas vocês sabem, né? Às vezes a gente se esforça muito, né, para gravar. Bom, nosso assunto hoje é da página 203. Peguem lá o livro, por favor. Eu aqui do, eu aqui do Japão, é da página 203, tá bom? É, sobre os maias. Nosso assunto hoje é sobre os maias, que é o povo que a gente estava vendo no desenho do Eldorado, que é bem legal, né? Sobre esse povo. Bom, os maias, eles habitavam ali na região de Yucatán, que compreende o oeste dos Estados Unidos até parte da América Central, que é do México, Guatemala, Honduras, Belize e El Salvador, tá bom? Então, se você ver no mapa aí da página 203, ó, vê o mapa mundi que tá bem ali pequenininho, né? É a parte do mapa onde os maias estavam, então está aqui ampliado a página, né? A Península de Yucatán está aqui, né? O nome das principais cidades. E aqui está uma parte do México, né? Onde eles habitavam, né? A Guatemala, Honduras, Belize e El Salvador são essas ilhas que ficam ao redor, tá bom? Então, né? Eles se fixavam ali. Eles tinham uma estrutura, né? Como mostra também no desenho, de um governante, né? Que era lá, né? Um chefe, né, que tinha um poder absoluto e um cargo hereditário, né? Esse chefe é aquele que se apresenta no desenho, né? Não sei se vocês lembram, né, que ele diz eu sou o chefe Talabok, né? Aquele grandão que o sacerdote vai querer dizer, né, não ouse, né, criticar, né, consultar os deuses, né? Então, esse é o chefe da sociedade. E como o desenho também mostra, eles tinham um sacerdote. Esse sacerdote, ele era justamente quem fazia a comunicação espiritual com os espíritos que eles acreditavam. E toda a mitologia, então, é construída a partir da visão dos sacerdotes. É, Aqui está uma foto, depois abaixo, das ruínas em Tikal. Está aqui no mapa, né, onde ficava a cidade de Tikal. E a foto aqui, uma foto delas, né, que você pode ver, né? Chegou a ter 40 mil habitantes ali naquele lugar. Foram construídos diversos templos, túmulos e residências nobres, sendo a grande praça o seu principal complexo cerimonial. Os maias também tinham conhecimentos notáveis de medicina, matemática e principalmente astronomia, influenciando provavelmente diversos outros povos com os quais tiveram contato. Então, os maias, assim como todas as outras sociedades, foram construídas a partir, né, de uma organização social, submissão aos outros povos, tá bom? Submissão aos outros povos, de outros povos, e virando a página, tinha um comércio, claro, ninguém vive nessa época se não for de comércio. E aí tá aqui, né? No comércio tá escrito que eles eram, né? O comércio era feito nas praças a céu aberto, mas também existiam mercados. Em Tikal, por exemplo, há evidências da construção de um mercado permanente com uma estrutura organizada com os produtos separados por setores, tá bom? Depois temos aí a organização e os costumes, né, que estava aí então a estrutura maia, né, com seu chefe, com o primeiro, né, claro, membro da pirâmide social. Depois estava a nobreza, cujos membros partilhavam cargos administrativos, comerciais, religiosos e militares. Depois os guerreiros, os trabalhadores e artesãos. Havia ainda os camponeses e os membros do povo. Por fim, os escravos. Tá bom?
desses costumes, a importância do milho era muito grande na sua alimentação, assim como para outros povos e a sua forma de se vestir, né? E aí, sobre a forma de se vestir, está aqui, se vocês podem ler depois, esse box verde aqui todo, né? Que fala de como eram os cabelos deles, que os homens raspavam uma pequena parte do seu couro, do cocuruto, que é o ponto mais alto da cabeça, né? E deixavam então o cabelo comprido, amarrando ele depois com tranças, né? Tinham diversas pinturas no corpo, tatuagens, né? Algo bem assim, né? Que a gente fica imaginando, né? Mas para você ver. E aí da astronomia, né? Também aqui no livro de vocês, é claro que eles eram por ser observadores também desses fenômenos climáticos e dos astros do céu, foi onde eles construíram também, né? Os templos sagrados. Esses templos e tudo que se é feito é marcado no calendário maia, que está aí, né? Que é feito em observação com os astros. Os ciclos ao todo duram 365 dias, sendo 260 de calendário ritual, tá bom? Dos jogos, como falei para vocês, está aqui o jogo de bola, em que seguia a trajetória do Sol. Então tá aqui, né? O desenho mostra muito bem, né? O jogo de maneira engraçada, né? Inclusive. E o jogo tinha um vínculo com o lado espiritual. Então essa é a civilização maia, né? Como é que ela termina? Basicamente, diz o livro de vocês na página 206, ela viu seu declínio por volta do século IX, provavelmente em razão das crises naturais e invasões dos grupos estrangeiros. A população das cidades assim deslocou-se para as terras da região, mesmo após o encontro com os espanhóis e seus desdobramentos na história das populações indígenas ao longo dos séculos. Há ainda hoje descendentes dos maias que vivem na América Central. Em 2012, os boatos espalharam-se sobre um possível fim do mundo, tendo como justificativa o fim de uma etapa do calendário maia, né? É claro que também os maias foram vencidos aí pelos espanhóis, né? Não foi só por uma questão aí natural, né? Então, gente, sobre esse calendário maia, realmente eu lembro, né? Era o ano de 2012 e engraçado que tem um filme, né, que criaram para esse tempo, chamado 2012 também, se você quiser só assistir. 2012 é um filme que fala do fim do mundo, porque os maias, né, descobriram que o fim do mundo ia ser em 2012, porque acabou uma etapa lá do calendário maia, o fim do mundo acabou, né? Então, o mito de que 2012 seria o fim do mundo foi tão forte que fizeram até um filme, né, chamado 2012. Eu vou até assistir de novo esse filme, né? Tentem assistir aí também da casa de vocês, né? Então, né, justamente por causa disso, né, que ele é muito valorizado. Aqui na fim da página de vocês está aí, ó, uma foto de uma menina, né, que ela, né, a foto de uma menina aí que ela tá, né, caracterizada, ela é realmente uma descendência maia, né? Ela foi encontrada na Guatemala, essa foto é de 2016, né? Então, para vocês verem que os maias, apesar deles não existirem assim como aquele povo raiz, como a gente estava acostumado a ver, a pensar, o desenho traz aí, né, de uma forma animada, mas realmente os descendentes dos maias eles existem, né? Eles realmente existem. De repente tem sim alguma crença que sobreviva desde aquela época, né? Então, aquela época lá. E é algo interessante que o box aqui do livro de vocês traz também, né? Eu vou até ver um pouco aqui, né? Que diz assim, na reportagem que os descendentes dos maias têm problemas maiores, né, com a mudar de comer a seus filhos e buscar emprego. Enquanto uma onda de turistas viaja às nações da Rota Maia para conhecer essa cultura tão antiga, as famílias dessa região vivem de maneira difícil, né? Várias vozes são críticas como referência a essa bagunça, como é o caso do líder guatemalteca Rigoberta Menchú, que não vê de maneira positiva tanta baboseira frente ao esquecimento e à marginalização na qual vivem os descendentes diretos desses sábios de outros tempos, né? O que acontece ela mais ou menos aqui,
está dizendo é que retomar a identidade e aprofundar em seu exercício com pleno direito são prioridades, né? Os maias na Guatemala estão divididos em 22 etnias, com destaque para a Quiché, a mais numerosa, 28%, né? Para o cientista, né, Ívar Pop, vice-presidente do Fórum Permanente das Nações Unidas para as Questões Indígenas, a comemoração constitui um símbolo e prova irrefutável de necessidade de reivindicação e posicionamento da identidade coletiva dos maias. Então, justamente, os maias eles estão sendo muito afetados ainda, né, com uma falta aí de política pública, uma falta de reconhecimento, uma falta de mais direitos, uma falta de participação social, uma falta de uma boa visão social, né? De repente é isso que eles estão falando, né, aqui nesse texto, né? E claro, acho que você já deve imaginar, todo indígena sofre muitas dificuldades, né, gente? Muita falta de políticas públicas, falta de uma boa visão, falta de oportunidades, né? Muitas vezes assim, os indígenas são muito mal vistos por serem indígenas, só isso, por serem seres estranhos. E a gente não tem que olhar os índios, né, essas pessoas como sendo seres estranhos, porque afinal são pessoas que têm a mesma capacidade de pensar e tudo mais, né? De repente tem sim pontos culturais diferentes e talvez isso a gente estranhe porque não faz parte do nosso cotidiano, não é fácil, né? Não é simples conhecer, lidar com aquilo que é diferente de nós, né? E por isso o choque, né? E quando a gente se choca, a gente muitas vezes não sabe o que fazer. Então por isso esse estranhamento de repente, mas nosso estranhamento não tem que nos causar medo, né? E levar a gente a fazer atos de discriminação, mas tem que levar a gente a querer conhecer a coisa, querer conhecer a cultura. Então, se perguntar, estudar, conversar bem com a pessoa sobre isso, né? E pesquisar mais sobre isso. E aí, quando você entender melhor, você vai olhar de uma forma melhor e já não vai ser tão estranho, né? Você vai aprender a dar aí esses direitos, né, de respeito e tudo mais que eles estão reclamando que não tem, tá bom? Então é isso que a gente tinha para falar dos mais rapidinho. Agora vocês vão lá na página, por favor, dos exercícios de aplicação sobre os maias. Antes nós vamos corrigir os propostos que eu enviei para vocês da página 227, tá bom? Então, não, melhor, né? Eu vou logo fazer a aplicação dos maias mesmo, aí depois vocês me enviem os propostos que eu falei mandei para vocês e aí a gente vai corrigindo depois com o tempo, tá bom? Vamos fazer agora aqui o dos maias mesmo. Vamos lá. Primeira questão, de acordo com o que você estudou, responda ao que se pede. Por que o cacau era usado nas sociedades mesoamericanas? Bom, o cacau, ele é um dos frutos usados para troca, né, e venda no comércio. Tá bom, então você só responde isso para troca e venda no comércio. Se você quiser dar uma pausa nesse vídeo para escrever essa resposta, depois vamos passar para a letra B. B. Na sociedade maia, quem consumia o cacau? Bom, geralmente os mais nobres, né? Os mais altos da pirâmide social. Então coloca aí, né? Os mais nobres, tá? Da sociedade. C. Além do cacau, quais produtos eram objeto de consumo na sociedade maia? Aí tem outras coisas, né? Tem o sal, tem o algodão, tem o milho, né? Que eu falei para vocês, tá bom? Na segunda questão, assinale a alternativa correta. Os maias não praticavam o comércio. Lógico que praticavam, né? A sociedade maia estava estruturada em uma cidade principal, Tikal. Não, a sociedade Tikal não era uma cidade principal. O comércio era realizado entre as cidades que não eram independentes entre si. Lógico que eram independentes, tá bom? Então não é a letra C. Os maias viveram no sul dos Estados Unidos. Não, os maias viveram ao oeste dos Estados Unidos. Então é a letra D. O comércio maia realizava-se em praças a céu aberto ou em mercados. É isso mesmo. Terceira questão. Com base na leitura da reportagem a seguir, responda as questões. Novas estruturas da cidade maia são encontradas em selva na Guatemala. Em 2.100 quilômetros,
quadrados mapeados situados na selva do famoso destino turístico do mundo perdido na cidade de Tikal, foram achados palácios, pontes, fortificações e habitações desconhecidas por séculos. Por meio de imagens aéreas da floresta da Guatemala, na América Central, é possível ver topos de pirâmides maias que se destacam no meio do verde. No entanto, essa visão privilegiada fica restrita aos pontos arquitetônicos que saltam aos olhos, não sendo capaz de identificar estruturas menores escondidas entre a mata. Por sorte, uma recente análise realizada com o método LIDAR encontrou 60 mil novas estruturas na floresta, desconhecidas até então. O achado foi tão grandioso que os pesquisadores sugerem que a região abrigava uma megalópole 3 ou 4 vezes maior do que se imaginava antes. O LIDAR está se tornando um aliado da arqueologia. A tecnologia utiliza lasers como um tipo de radar para criar mapas 3D e é capaz de vasculhar superfícies para além da folhagem e água. Muito bem. Então o texto está falando sobre novas estruturas de cidades maias que são encontradas na selva na Guatemala, cidades muito maiores do que eles imaginavam encontrar. E ainda tem essa tecnologia aqui, né, que eles chamam de LIDAR, em inglês é Light e Radar, né, que justamente junta o radar com a tecnologia da luz, então é possível ver com mais profundidade, né, abaixo da terra e até mesmo debaixo da água, né, e descobriram coisas realmente muito maiores do que a gente pode esperar, né? Então, isso é muito bom e por isso está sendo um parceiro muito bom da arqueologia, como disse aí no texto. Letra A. De acordo com o que você estudou e com a descoberta que a notícia se refere, qual foi a importância de Tikal para a sociedade maia? Simplesmente porque Tikal foi uma grande cidade, né, comercial, política e cerimonial, religiosa, tá bom? Essa é a resposta, porque Tikal foi uma grande cidade, com organização política, religiosa e social. Letra B. De que forma foi possível a descoberta de estruturas maias na Guatemala? Justamente através da tecnologia do LIDAR, tá bom? Através da tecnologia do LIDAR. Qual é a relação entre a tecnologia e a arqueologia apresentadas na reportagem? Justamente porque a tecnologia ajuda na pesquisa da arqueologia, né? E na procura desses resquícios antigos, tá? Então essa é a resposta. Quarta questão: é possível afirmar que os maias tinham conhecimentos avançados de astronomia? Justifique sua resposta. Os maias tinham conhecimento bom de astronomia? Né? Vamos lembrar, os palácios, o calendário, né? O jogo até mesmo da bola. Tinha a ver com os astros? Tinha a ver com os deuses? Né? Se sim, você coloca assim e diz, né? Porque os costumes, né, e o calendário eram baseados na astronomia que os maias acreditavam. Tá bom? Coloque assim. Aí, se você quiser, pausa o vídeo, volta um pouquinho para escrever essa resposta. Tá? Corrigindo os propostos da página 227 do módulo 19, vocês façam aí primeiro no Class a postagem dos exercícios de aplicação que nós fizemos agora sobre os maias, tá bom? Coloque tudo ali no Class, tá? E depois a gente corrige aqui. Eu vou corrigindo digitando. Quando terminar essa correção, aí a gente faz a correção dos propostos. Eu vou enviar outro box. Vocês postem as respostas dos propostos ali. E aí eu vou corrigindo digitando também, tá? Como eu faço, né? Recebido, corrigido, certo, né? É por aí. Mas primeiro digitem os de aplicação para eu saber que vocês fizeram. E depois, né, numa outra postagem, vocês coloquem lá nos comentários a resposta dos propostos da página 227. Eu sei que não vai dar para corrigir tudo aqui, né? Mas eu vou logo deixar gravado aqui as respostas para depois a gente, né, fazer a coisa. A correção, eu vou fazer a correção. Né? Então vamos lá. Quarta questão, observe a imagem. A imagem aqui, né, apresenta boa parte do México, né?
E diz assim, qual é o nome dessa região apresentada no mapa? Pega uma parte até dos Estados Unidos e da, né, aqui da América do Sul. No caso é a Mesoamérica. Toda a região que ocupa toda essa metade da América. Mesoamérica. B. Qual a importância dessa região para a história da América? Justamente porque foi ali que se fixavam os povos pré-colombianos ou pré-hispânicos, antes da chegada dos europeus, tá? Você coloca assim, tá bom? Porque foi uma região onde se fixaram, se desenvolveram os povos pré-hispânicos ou pré-europeus. Quinto, a sociedade zapoteca era dividida em três grandes grupos: sacerdotes e guerreiros, comerciantes e artesãos e camponeses. Tal organização estava estruturada em um sistema de cota? Não. Sistema hereditário? Não. Sistema religioso? Não. Sistema político? Até podia ser, mas a palavra sistema de hierarquias é melhor para definir aqui o que a questão está perguntando. Então é a letra C, hierarquia, justamente porque primeiro tinha os sacerdotes e os guerreiros, depois os comerciantes e os artesãos e depois os camponeses, os zapotecas. Sexto, você estudou que a cultura zapoteca foi incorporada à mixteca. Com base nessa informação, responda ao que se pede. É possível afirmar que houve intercâmbio cultural entre as culturas mesoamericanas? Justifique sua resposta. Intercâmbio cultural é quando há uma troca, um contato de experiências de elementos culturais de diferentes povos em algum lugar. No caso aqui, falamos que os zapotecas tiveram uma cultura que foram incorporadas à dos mixtecas. Houve então um intercâmbio, houve um contato, uma troca de elementos culturais, de experiências? Sim. Aí você coloca, sim, lógico. Por quê? Porque houve o contato entre os povos e os mixtecas incorporaram, né, o que os zapotecas já tinham, incorporaram o que os zapotecas já traziam de cultura. Letra B. Cite uma consequência do domínio mixteca sobre o Monte Alban. A consequência do domínio mixteca era justamente a realização dos sacrifícios humanos e a construção do Morro do Jaguar, tá bom? Inclusive, o desenho fala, né, do Morro do Jaguar. Bom, gente, praticamente é isso, como disse para vocês, né? Primeiro, então, respostas dos exercícios de aplicação. Segundo, respostas dos exercícios propostos e esperem que com o tempo eu vou corrigindo. Nós falamos hoje dos mais, esse povo aí que habitou a parte dos Estados Unidos, do México, do Nicarágua, do Honduras, da Belize e do El Salvador, né? Grandes cidades, com fortificações como vocês viram no desenho, né? Fortificações que ainda estão sendo descobertas pela arqueologia, e uma sociedade que tinha um comércio, tinha um esporte, tinha um calendário que era baseado no fenômeno da astronomia, na posição dos astros, na relação deles com os deuses, tinha um governante central, tinha um sacerdote, mas foi perdendo-se com o tempo pelas invasões dos povos estrangeiros, e principalmente aí os espanhóis, que chegam nas suas grandes navegações, tá? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.